Boa noite a todos e todas, em especial aos conselheiros e conselheiras que aqui se encontram, membros da diretoria, imprensa, torcedores, sócios e sócias. Estamos aqui não para apresentar, porque dispensa apresentações, mas para informar a todos, a comunidade colorada, chegada do professor Abel Braga nessa reta final importantíssima do Campeonato Brasileiro. Junto com ele, a chegada do professor que está aqui também, Hélio Carraveta, conhecido profissional do futebol brasileiro e principalmente do nosso clube. Além dos dois, se agregará à comissão e ao trabalho o auxiliar Leomir de Souza, que deve nos encontrar, né, Abel, em São Paulo, amanhã. Comunicar também a permanência do preparador físico Diego Pereira, que estava conosco e que permanecerá na preparação física da equipe profissional, um profissional que já trabalhou com o Abel no Vasco e que seguirá integrando a nossa comissão técnica. Rapidamente, só para atualizá-los de forma oficial, após o desligamento do Ramon e da sua comissão técnica, em conjunto, direção, departamento de futebol, uma decisão de buscar um contato e convidar o Abel para que ele pudesse nos ajudar nesse momento difícil. Sabíamos, Abel, tínhamos ciência já da tua decisão tomada de não trabalhar mais como treinador, especificamente, mas o não a gente já tinha. E a gente entendeu que era importante tentar, com tudo aquilo que tu representa na história desse clube, com toda a tua capacidade de trabalho, te fazer o convite. E foi assim que a gente fez. D'Alessandro realizou o primeiro contato para que a gente pudesse te convidar e entender nesse momento a tua decisão, e esse primeiro contato virou um contato definitivo, porque em pouco tempo, isso tenho certeza vai falar mais sobre isso, respondeu ao clube positivamente que aceitava esse desafio tão importante para nós nesse momento tão difícil que a gente está passando. É importante destacar que, por decisão do Abel também, ele pediu para vir num momento desses tão difícil, com um contrato sem remuneração. Essa foi uma decisão e um pedido do Abel. Isso engrandece ainda mais tudo aquilo que tu já construíste, Abel, na tua carreira, com esse clube e com a nossa história. E essa decisão, esse gesto, ele faz com que a gente, nessas duas últimas rodadas, e começou hoje com a tua chegada no CT, com a tua conversa com os atletas, com a tua conversa com o staff, com a tua conversa com todos nós, energizando, com a tua conversa com a torcida, energizando a todos. E a gente vai, pode ter certeza, Abel, fazer de tudo para te dar todas as condições que tu, juntamente com o nosso grupo de atletas, possa nos tirar desse momento tão difícil. Por fim, eu quero, nesse sentido, Abel, em nome da diretoria do Internacional, tenho certeza, de todos os colorados e coloradas, te desejar boas-vindas,
muito obrigado, do fundo do coração, pelo teu gesto, que jamais será esquecido. E que a gente possa, todos juntos, sair desse momento, dar a volta por cima e deixar o Internacional cada vez mais forte. Muito obrigado, Abel. Quer falar? Ou podemos... Não, pode. Vamos iniciar. Pode. Quero só agradecer a presença de todos, os aplausos. Obrigado. Pessoas que não vejo há tempo. Está aqui o Roberto Melo, está aqui o Záquia. Záquia foi o grande mentor disso tudo em 88. E está aqui pessoas que me ajudaram a voltar. Alessandro, Maurício Strogo, pessoal, muita gente boa aqui, eu quero agradecer de coração e dizer que o presidente acabou de falar, fez a profecia e falou do coração. A gente tem sempre que tomar decisões. E muitos de vocês, de repente, não saibam que eu fui obrigado, lá atrás, a tomar uma decisão que não é a que eu achava que deveria tomar, mas eu agi com a razão, mas ficou uma marca no coração até hoje. Foi quando, não sei precisar para vocês, quando houve a troca de treinador e me chamaram para pegar o Inter naquele momento. E eu tinha plena convicção de que iria cair. E estava muito recente ainda de tudo aquilo que eu conquistei com esse clube. E eu disse não. E o Inter caiu. Eu espero poder apagar essa coisa que me incomoda aqui um pouquinho. Porque não foi um rebaixamento. Eu não tive culpa de nada, eu não tive culpa de nada, mas por que eu vim agora? Porque eu acredito naquilo que eu tenho visto. Falei para os jogadores, vocês devem estar pensando que eu sou maluco, e fazer o que aqui? Exatamente essas palavras que eu usei. Vocês sabem por que eu vim? Porque eu acredito. Porque uma equipe que faz o primeiro tempo, como vocês fizeram com o Santos, não pode estar vivendo uma situação dessa. Então, ou vocês melhoram o anímico, o astral, a confiança, recuperam isso tudo em pouquíssimas horas para trazer de volta aquilo que nós somos realmente, é impossível. Foi muito legal o que aconteceu hoje. Eu não posso, né, chegar para vocês, não vai cair. Eu tenho muita convicção que não vai cair. Mas o que foi muito legal hoje é que eu disse a eles que o que pediria a eles seria treinado, então eu poderia exigir. Mas em momento algum eu mostrei vídeo, mostrei quadro negro, nada. Porque nem apito eu trouxe. Eu pego de surpresa. A assimilação dos atletas, todos, tanto de uma equipe como de outra, aquilo que foi pedido me encantou. O termo é esse, me encantou. Então, poxa, a gente está muito querendo que chegue logo o jogo, eu quero que ainda tem 2 dias de treino, mas dá uma certa ansiedade para que isso chegue e isso termine. Com certeza absoluta, independente de quem estiver comandando esse clube passará por um momento igual a esse. Porque quando acontece, várias lições são tomadas. Então não adianta ficar culpando o treinador que saiu, o Borré que perdeu o gol, o treinador, o presidente, esquece, cara.
Esquece. Porque eu tenho convicção, pelo que eu vi, depois daquela catástrofe, hoje o CT, é incrível, cara. Tive há tão pouco tempo aqui, em 22, 21. Começou o campeonato, acabou em 21, não foi isso? 20 e acabou em 21. A mudança, não falta nada aqui, a sala de musculação, um negócio absurdo. O Ramon mesmo disse que é bem superior lá de onde ele esteve também, no Vasco. Então, estou aqui pronto para responder aquilo que vocês querem saber, que nem tudo vão saber, mas podem começar. Vamos lá, então. Lembrando, nome e veículo, tá, gente? Vamos lá. Boa noite, Abel. Perguntando do canal do Intermontudo, prazer falar contigo. Na tua chegada no aeroporto hoje, já tínhamos torcedores lá, no CT também. O teu nome tem um impacto enorme na torcida do Inter e sempre vai ser isso pela história construída. E o quão importante é exatamente transmitir para o nosso torcedor uma mensagem que tu já começou a passar hoje, de união, de apoio, de sinergia nessa semana tão decisiva que a gente tem pela frente. Obrigado. Nada, foi legal, porque foi muito bem organizado. A saída, quando eu vi, saí do avião, me botaram por outra porta. E eu não sabia, não conhecia aquela porta e falei, não, peraí, tem torcedor aqui, se tem torcedor aqui, eu tenho que passar para falar com eles. Não. O cara veio aqui um domingo e eu vou sair tipo escondido. Não estava programado assim, passei lá, fui lá, foi muito legal. Depois eu soube que teria alguns no CT. Foi muito bom, porque talvez alguns de vocês aí tenham estado lá. Foi muito legal, o aplauso da batucada. Aí eu entrei no carro e eu falei para o motorista, não, para o carro. Aí fui lá de novo. Falei, para a batucada aí, por favor. Eles pararam. Eu falei, quero pedir a vocês, porque eu tenho visto os jogos, tenho visto o quanto tem sido duro para vocês, mas vocês em momento nenhum deixam a equipe largada. Quero pedir uma coisa a vocês. Só pode... Esse grupo está vivendo esse momento, essa equipe, porque o mental tá muito baixo. Porra, o jogador chegar aqui, não xinga o jogador, não faz sacanagem com o jogador. Deixa o cara recuperar do último jogo, recuperar aí do momento, ver que está chegando aqui, está sendo bem recebido, como vocês sempre fizeram nos jogos. E foi incrível. Então, a gente está buscando coisas que, com certeza, pessoas incansáveis, estou falando aqui principalmente de um que foi meu atleta, eu tenho admiração muito. O Dali parece uma formiguinha, ele está em tudo que é lado do campo, está no vestiário, está na sala do presidente, está aqui na minha sala, está ali. O que foi? Eu falei, não foi isso. Eu falei, mas não foi isso, não precisa aqui. Cara, eu fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa, eu quero time de viado. Ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. Então vocês veem como ele esse cara não para, cara. Esse cara tem que ser ídolo, ele não para. Sinceramente, ele não para. É um cara que está de corpo e alma. Eu sei o quanto está sofrendo, claro, ele todos. Mas eu não poderia imaginar que ia haver tanta coisa boa em tão poucas horas. E é nisso que nós vamos nos agarrar. É por aí. Boa noite, Abel. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Em 2020/21, você conduziu o Inter ao vice-campeonato brasileiro, mas antes daquela arrancada de 10 vitórias seguidas, você teve uma dificuldade no início, uma sequência muito ruim nos primeiros 7 jogos. E agora você só tem 2 jogos para salvar o Inter. O que te faz acreditar que, vindo da aposentadoria, tem condições de salvar o Inter, e o que você vai fazer de diferente do que vinha sendo feito? Nada. Você acredita? Está colorado?
Não é? Não é? Responde, é colorado ou gremista? Eu posso perguntar também? Ah, tá legal. Mas eu acredito, cara, por isso que eu estou aqui. Eu não... Com certeza, quero que você entenda. O papel que eu desempenhei em 23 no Vasco foi um negócio assim, para mim, incrível. Que eu tinha visto um pouco, quando estava no Fluminense 17, 18, e o Paulo Atual assumiu esse cargo no Fluminense. Cara, como eu me senti bem, perdão, tendo um cara que antes das perguntas veio até mim, era treinador, quero falar de parte técnica, tática, de escalação com um grupo, e os caras vinham perguntar sobre dinheiro, sobre prêmio, e, bom, e eu prometeram, mandaram ele falar uma coisa com o grupo, ele falou, e não foi cumprido, e ele foi embora. Então, é assim, é um cargo em que eu passei só a experiência do campo, do que eu vivi, 37 anos, mais 20 jogando, entre a comissão técnica. Não deixava problema chegar para a comissão técnica. Então, isso também me fez aprender. Quando eu recebi o convite, né, quem me ligou logo foi o Dalê, eu estava com amigos em casa fazendo um churrasco vendo a Libertadores. Quando eu falei assim, me dá alguns minutos, e me pegou assim meio desprevenido, acho que não era no 7 da noite. Quer dizer, estava no primeiro tempo do jogo. Então, é isso, cara. A gente... Não sei, eu com certeza, isso eu te falo com muita prioridade. Com certeza, hoje eu sou melhor do que fui ontem. Independente de estar no campo ou não. Tudo bem, Abel? Boa noite. Seja aqui à tua direita. Seja bem-vindo novamente a Porto Alegre. Jean Soares, lá de Guaíba. Que tipo de trabalho dá para fazer a partir de agora? Você tem entendimento que o grupo, que o vestiário está rachado, o Inter com alguns problemas, a gente vê isso em campo, os resultados estão aí. Que tipo de trabalho dá para fazer em tão pouco tempo? Teve primeiro contato com os jogadores hoje, mas é tudo muito curto. Quarta-feira tem a decisão com o São Paulo, depois tem aqui no Beira-Rio. Com a tua experiência, que tipo de trabalho a partir de agora o Abel Braga vai realizar? É parte mental, é parte física, é a parte tática? E qual a tua avaliação sobre um vestiário que está rachado? Não, eu estou escutando isso de você. Com todo respeito à tua posição, eu não escutei de ninguém que o vestiário está rachado. Estou dizendo muito claro. Porque se eu chego aqui e falo que o vestiário está rachado, a dificuldade vai ser muito maior. E eu falei aqui no início que o que eu senti foi exatamente o contrário. Uma assimilação muito legal, jogadores sorrindo. Um ou outro, seria até uma coisa particular, mas um ou outro estava muito sério na hora da minha apresentação lá no estádio, no CT. Eu falei, pô, você está muito sério, fulano. Sorri um pouquinho, cara. Está preocupado com alguma coisa? O Richard, por exemplo, é um jogador que jogou comigo no Fluminense, ele estava na última fila. Eu falei, tá aí por quê? Está com medo de mim? Tem uma fila aqui numa cadeira no primeiro fileira, vem para cá, cara. O negócio correu muito bem, uma descontração muito grande. Eu acho que a gente precisa. A única coisa que não precisa agora, porque não vou adquirir, é a parte física. Agora, a tática, cada um tem sua maneira, cada um tem seu jeito. O que eu quero, comecei a mostrar hoje. Foi muito bom. E claro que a parte mental, uma equipe que chega numa situação desse tamanho, desse clube, da qualidade dos jogadores, nem eles conseguem entender muito bem. Nem eles. Eles sabem que deixaram passar muito tempo, deixaram chegar numa situação que quase que irreversível. Mas nós faremos de tudo, com muita convicção,
Nós vamos fazer de tudo para sair. Boa tarde, Abel, tudo bem? Seja bem-vindo. Fernando Becker, da RBS TV. Ô Becker, tá bom? Tudo bem, cara, tudo jóia. Ontem, caminhando na Zona Sul aqui, me encontrei com o Hélio Carraveta pela manhã e batendo um papo com ele, falando obviamente sobre o Inter, e o que menos a gente falou foi de futebol e sim de outras questões e também a parte anímica dos jogadores. Até falei para ele, eu acho que o menor dos problemas é o futebol, porque a maioria desse grupo ano passado, em determinado momento, sonhava com título. E aí hoje está nessa situação. E a gente sabe que no futebol, às vezes 50% é confiança, uns falam mais, né, de 50%. E eu já ouvi assim aqui no Rio Grande do Sul, moralmente rebaixado, animicamente rebaixado. E você falou, né, aqui também já da parte anímica, como é que você sentiu animicamente o grupo e o que tem que ser feito nessa parte, que eu acho que o maior trabalho que você vai ter é na questão anímica, de mobilização de vestiário e de tentar dar confiança de volta para eles. A confiança foi dada, né? No momento que eu cheguei, perguntei a eles se eles achavam que eu era maluco. E o motivo de eu estar aqui, né? Não preciso nem colocar o coração, mas é justamente acreditar, né? E tudo isso aí que você falou é real. A qualidade do grupo é muito grande. E depois, Cleber, nessa apresentação, eu fiz o máximo para que essa alegria começasse a contagiar um pouquinho, entendeu? Na hora que eu falo, eu fico observando muito, né, na fisionomia de cada um. Eu te falei que cheguei a ver um ou outro, assim, um pouco triste. E vi eles saírem muito bem da sala, quando começou o trabalho de core dentro do vestiário, Tarissando conversando com um ou outro ali, o Hélio com um ou outro ali, o João com um ou outro ali, o Diego com... Cara, e veio os caras bem, sabe? Tipo... Não sei te falar, cara. Conseguimos respirar, estamos começando a voltar a ser nós mesmos. Então é isso que nós vamos trabalhar em cima disso. Porque o que eu falei que vou pedir é aquilo que eu treinei ontem, que vou repetir amanhã e vou repetir mais na quarta-feira, né? Então, vocês não vão ver jogando da maneira que jogava, é diferente. É diferente. Isso é do meu jeito. Ganhar ou perder com minha cabeça. Mas eles sentiram uma firmeza legal nisso. Eles gostaram, tanto que entenderam e assimilaram muito rápido. Então é com essa esperança que nós vamos, cara. Porque há um bloco de apoio aqui, atrás de mim, que os caras são bop. Estão atentos a tudo, cara. Não falta nada, ser muito legal a gente trazer alguma coisa, tudo que for novidade, esses caras já fizeram. Mas se a gente achar que tem que fazer mais alguma coisa, nós faremos. Porque, cara, eu quero estar certo, né? Mas eles vão fazer no campo, eles vão corresponder. Se Deus quiser. Abel, boa noite. Aqui, Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. O fim da tua última passagem, ele é marcado pelo Internacional optando por outro projeto, depois do vice-campeonato brasileiro. E a partir de sucessivos erros com outros treinadores, criou-se uma bola de neve que resulta no clube precisando mais uma vez de ti para evitar o que seria o segundo rebaixamento da sua história. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa volta que o mundo deu e o teu sentimento, considerando que agora tu tem uma nova oportunidade de se despedir agora com o torcedor do estádio, que não acontecia naquele período em virtude da pandemia, mas considerando todos esses fatores na tua oitava passagem pelo Internacional. Obrigado. Eu não vejo muito dessa maneira não, sabe? Porque a única volta que o mundo deu foi que agora eu sou vovô, ganhei uma neta, que é a coisa mais incrível, mais fantástica que poderia aparecer na minha vida. E justamente por causa do nascimento dela, eu
não vim para cá no passado, porque estava aquele problema da enchente, a logística estava muito ruim, tem que treinar no CT da base, aquele negócio, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e eu já tinha largado a carreira de treinador, justamente por causa de viagem e tal. Mas o que eu quero, já falei mais uma vez, eu sinceramente não é repetir, mas você de forma graciosa pediu. Cara, o que aconteceu foi uma coisa absolutamente normal. Alguém acabou de falar, ele, né? Você acabou de falar que começou muito mal, não foi isso? Você que falou? Exatamente, começou muito mal. Veio uma eleição, o presidente foi eleito. O negócio não está correndo bem, vou me prevenir, tinha um nome que estava em evidência, ele foi lá e contratou. Não esperava, como muita gente não esperava, aquela reviravolta incrível que nós demos, tiraram da gente da maneira que tiraram em 2005, não era comigo, era com o Muricy, mas tiraram, e tiraram agora em 2020. E ele ficou um pouco perdido, óbvio. E acho que ele poderia ter chegado para mim e ter falado, olha, eu estou numa encrenca, mas eu contratei um treinador, cara, e eu não gostaria, eu gostaria que tu continuasse, mas agora eu contratei. Cara, pronto, mas não foi falado, sabe? Então, aquilo, porque eu tive proposta de clubes de fora e não aceitei, porque eu estava muito convicto do que ia continuar aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não tenho mágoa nenhuma. Na minha frente tem 2 clubes que são expoentes para mim. Um nos trabalhos, nas conquistas, apesar que eu ganhei muito nos 2, mas aqui foram as maiores, Inter e Fluminense. Mas é você que, no fundo, eu estou aqui hoje para que eu não venha sentir no coração aquilo que eu senti lá atrás, no outro rebaixamento. Tá Boa bom? noite. Boa noite, Abel. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Seja bem-vindo mais uma vez. O senhor é o técnico mais vitorioso da história do Inter, o maior técnico da história do clube. E uma vez o senhor chegou a dizer que o time tinha que ir para dentro deles, em uma certa ocasião. Só que nesse momento a defesa do Inter é uma defesa muito vazada. Que Inter a gente pode esperar? Um time que vai para dentro deles ou que vai se preocupar primeiramente em não sofrer gols? Obrigado. Não, o Inter vai entrar em campo como o Inter. O Inter vai atacar, o Inter vai pressionar, o Inter vai marcar alto, o Inter vai jogar no ataque. Mas nós não vamos jogar 90 minutos com a bola. O adversário vai tê-la também durante muitos momentos. Não adianta, eu até conversei com 2 ou 3 jogadores sobre isso, não adianta eu entrar pelo momento extremamente ofensivo, se eu sofro um gol, se eu tiver que substituir, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Então, eu estar um pouco mais resguardado não significa dizer que eu não vou atacar, que eu não quero ganhar. Mas eu quero ter mais opções para mudar se a coisa não estiver dentro do esperado. Porque esse erro eu cometi. Eu era muito jovem, tinha 37 anos, aqui no Inter e Olímpia. Eu botei meu time da maneira que o meu time ganhou lá do Olímpia no Paraguai. Mas, no fundo, não precisava. Bastava tirar mais um cara ofensivo, botar mais um meia, um segundo atacante e esperar. Né? Não, jogamos da mesma maneira, com 3 atacantes, mais um meia chegando, que era os Carlos Flores. É isso que está dentro de uma pergunta também que foi feita, cara. A experiência, a coisa avisa. Então, hoje, eu vejo futebol e penso futebol dessa maneira. Abel, aqui. Seja muito bem-vindo, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. De boa parte das perguntas que você respondeu, você falou sobre essa questão do anímico, né, da cabeça do jogador.
mas existem individualidades que nos últimos jogos têm sido muito marcado, como o Borré, por exemplo, que perdeu muitos gols, o próprio Rocher, agora no jogo contra o Vasco, né, tomando gols que não tomou, Brian Aguirre chorando no banco de reservas, né? Tu pretende também individualizar, ou tu já conversou, até mesmo de repente de uma forma mais individual, porque tu mencionaste, o fulano falou com um, o Beltrano falou com o outro, mas e o Abel? Pretende puxar também pessoas que daqui a pouco estão com um anímico mais para baixo, para erguer eles? Já puxei, cara. Não posso perder tempo. Sabe qual é o único jogador que está escalado da minha equipe? Já está escalado para começar o jogo. Fala aí. Vê se tu acerta. Não. O Aguirre. É o que mais sofreu, falhou. Quem que não falha, cara? Então eu quis passar para ele. Eu vi o momento das lágrimas. Quis passar para ele que, cara, eu estou te passando confiança. Eu quero você bem, cara. O como nós vamos fazer é fundamental a tua condição física, a tua velocidade. Tranquilo, cara. Isso passou. Já passou comigo, já fiz besteira, já fui dar passe pro meu colega, fiz gol contra, já fiz pênalti. Cara, o treinador tinha que fazer alguma coisa ali, estavam 2-0, 8 minutos, pronto. Mas eu só quero que você saiba isso na frente de todo mundo. O único escalado pro jogo de quarta-feira é ele. Poxa, ele ficou contente, entendeu? Então, cara, é uma maneira de eu tentar... Tive um papo muito, muito legal com o Borré, que eu não conhecia pessoalmente, porque eu tenho uma admiração incrível. Eu conheço muito bem o futebol colombiano, eu tenho muitos amigos que já estiveram lá, que estão lá, e é assim uma unanimidade. O Borré como jogador, cara, não chegou no seu melhor momento ainda aqui? Não. Ele sabe e nós sabemos. Mas ele é casca grossa. Ele vai, cara. Ele vai. Tem alguns jogadores que tem que sentir assim um pouquinho. Isso aí o tempo faz com a gente. Tem aquele jogador que tu não pode dar o berro, tem que pegar no colo. Sabe? Tem um que eu já soube. Não peguei no colo ainda, mas já soube. Mas amanhã eu já converso com ele. E também manda lá num momento muito bom. Quer dizer, se você pegar no momento hoje, quem está bem? Não tem nada. Né? O Gomes, que está realmente, tanto como lateral, como volante, como segunda, ele está muito bem no momento. Mas é assim, a gente está mexendo com isso. Nós aqui, ó, nós estamos, a gente não larga eles um minuto. Todo momento nós estamos juntos e fazendo eles, sabe? Pô, é saudável estar aqui, cara. Isso aqui é um grande clube, isso aqui não falta nada. Sabe? Pô, isso aqui é uma cidade legal, cara. Isso aqui é isso aqui é aquilo. Está sendo prazeroso. E eu espero que isso possa ter um complemento incrível aí no domingo, depois do jogo do Bragantino. Abel, já vim aqui da Baldaço TV. Tu falaste uma coisa que a gente ouviu bastante esse ano, tanto do Roger quanto da família Dias, que nos treinos encantam. Só que o time parece não conseguir levar para o campo o que faz nos treinamentos. E tu disse uma coisa significativa agora do Brian Aguirre. Ele falhou no último jogo, mas o Brian Aguirre, talvez, pela nossa análise, seja um dos únicos jogadores que vibra em campo, que entrega tudo em campo. E a gente não vê isso do Inter, o Inter vibrando, a gente vê o Inter meio cabisbaixo. Como transformar esse time cabisbaixo na referência a Aguirre que vibra o tempo todo? Esse é praticamente o momento. Né? O momento não colabora nada com o sorriso, com as brincadeiras. Então eles têm que se sentir apoiados, como estão sendo.
eles sabem exatamente o tamanho do problema. E o que é mais importante, eu não estou te falando que o treino foi excelente, porque eu só colocava a bola aonde eu queria que fizesse aquilo que eu pedia. E a assimilação foi excepcional. Não é um time qualquer, jogadores qualquer, que teriam esse tipo de assimilação tão rápida. Estou te falando que me surpreendeu. Então, isso mostra que são jogadores de um nível intelecto, tático muito grande. Então, espero que isso seja colocado na quarta-feira, sabe? Mas nós vamos. Eu sei que hoje ainda estava um pouco, não pesado, mas um pouco assim, comigo mesmo, com o grupo, o que eu ia falar, eu nunca escrevo nada. O que eu falo sai. E saí bem legal, e depois houve alguma brincadeira, todos eles vieram enfileirados para me cumprimentar e tal. Depois houve a minha apresentação com todo o staff. Então tudo correu tão legal, tão bem. E é isso que nós vamos transportar, cara. Porque eles não vão poder entrar em campo de forma diferente. Eles têm que entrar exatamente dentro e como estão nos mostrando. Porque se eles não me mostrarem desse jeito, da maneira que eu falei, que o maluco assumiu porque confia, eu nunca. Tem aí meu filho, jogou também no Fluminense, eu tive que puxar, não foi nem eu que puxei, um diretor da base puxou para o time profissional, e eu ficava com aquela pergunta para mim, cara, vamos dizer que eu escalei porque é meu filho. Mas não é meu filho jogava. Mas ele sabe disso. Nunca falei uma mentira para um jogador. Nunca. Nem que eu tenha que magoá-lo, que eu tenha que machucá-lo, ele vai saber. Está doendo a verdade, mas não tem sacanagem. Então, que eles consigam entender isso, sabe? Porque hoje a grande briga, talvez, vocês vão falar um montão de coisa, essa é a função de vocês. Pô, não vai botar o Aguirre. Não, o Aguirre já está escalado. Então amanhã vocês escrevem bem do Aguirre, dá moral ao garoto, para ele ficar mais leve ainda. Boa noite, Abel, Nani Kemel, da Rádio Inferno. O senhor trabalhou com o Alan Patrick em 2014 e agora ele vive um novo momento no Internacional como um dos líderes do grupo e alguém que a torcida se apega muito pela qualidade que tem. Como você tem visto os últimos jogos de Alan Patrick? Como foi a conversa com o Alan Patrick e o quão importante ele pode ser nessas duas últimas partidas? Obrigada. Ele está ferrado comigo, eu já falei que ele vai. Porque eu, há pouco tempo aí, principalmente ano passado, eu cheguei a fazer ele está diretamente ligado com ele estava no Rio de Janeiro, mas eu andei fazendo uma pressãozinha para ele para a seleção, que era mais do que merecido, né? Principalmente depois daquele jogo contra o Paraguai. O Brasil entrou com o Vinícius Júnior, com o Hendrick e com o Rodrigo. O jogo acabou 0-0, não foi isso? Falei, só um cara pode fazer esses caras jogarem que são muito rápidos. É o Alan Patrick. Então, cara, brinquei com ele hoje. Cara, tá pouco. Tá oferecendo, tá pouco. Eu sei, não preciso responder. Se o negócio não está rendendo muito, está com fragilidade atrás, mas está também perdendo muitos gols, aquela coisa toda, fica pesado para ele. Mas nós não queremos deixar pesado para os jogadores, não. Nós queremos que eles tenham também o mesmo peso que nós temos aqui do lado de fora. Isso que vai ser para nós a grande verdade. Saber que nós juntamos tudo isso e nos tornamos fortes. E não temos muito tempo para esperar chegar à Fortaleza. Ela tem que partir de cada um de nós e se cada um conseguir dar 5% a mais daquilo que é capaz, eu vou ter no final um saldo positivo de mais 55. É isso que nós queremos. Professor Abel, o senhor acaba de citar uma das falas que o Fernandão falou lá naquele Mundial que o senhor estava lá, que o senhor levantou a taça junto com aqueles
maravilhosos jogadores. O torcedor foi lhe buscar no aeroporto, não talvez quantidade de torcedores que poderia acontecer se fosse um outro momento. O que falar para esse torcedor que já está cansado do que o Internacional está apresentando em campo e que talvez não esteja largando, mas esteja entrando numa condição de eu estou judiado, vamos ver o que vai acontecer ali na frente. O que dá para falar para ele? Que é uma pessoa que eles gostam muito, ou algumas, né? O Hélio Arveta é um dos maiores fisiologistas que eu conheci. Cara, quantos inscritos, quantos livros? 4, 5. Estágio em Barcelona, em Real Madrid. O último estágio dele foi com o Real Madrid com o Ancelotti, bem meio. D'Alessandro. A gente pensa nisso tudo porque nós representamos, né? Nós sabemos exatamente até onde nós chegamos e o tamanho que isso aqui é, o que ele representa. Os clubes, eu acho que eles erram um pouco, todos. Eu tentei implantar isso no Vasco também. Lá nem focado, não consegui porque eu fui operar o ciático. O jogador chega no Inter, tem que saber o tamanho disso aqui, cara. Tem que saber, entender a história. Ó. O Inter é isso aqui, cara. Tá dando para tu ver? Olha aqui quantos jogadores inteiro na seleção. Olha aqui quantos títulos o Inter teve. Olha isso aqui. Olha como foi construído esse estádio. Ele tem que entender tudo. Isso é uma falta, é uma falha de todos os clubes. Eles acham que o cara vai chegar ali porque o cara joga, vai, joga. Não. Não é por aí, não. E hoje, foi até bom você tocar nesse assunto, que eu vim aqui para a base. Ano passado eu tive uma conversa com o presidente lá atrás, tal, sobre mais ou menos coisas parecidas. Hoje eu vi alguns jogadores, até o Dalê me ajudou, eu não sei nome de muita gente ali, né? Esse jogador, esse é essa posição e tal, 17 anos. Esse aqui, tal, 18. Vi jogador interessante, viu? Vi jogador interessante, cara. Eu tenho sorte para isso, né? Como treinador, não sei, mas vou deixar sempre o lembrete ali. Tem os meninos aí que eles têm que cuidar. Troca a fralda dos garotos direitinho, sabe? E depois o negócio vai vir em retorno. Abel, vou me apresentar para ti, a gente até não se conhece, né? 40 anos já, praticamente, de convivência. E às vezes... Naquela época você foi parceirão mesmo. Era o único que me dava moral. Só tomava porrada. Eu não esqueço não, cara. Mas depois de todo o crescimento, aí é uma barbada, né? Mas as coisas mudaram e a gente às vezes fala de improviso e tropeça. E você é um dos caras mais plurais que eu conheci. E hoje, quando muitos me perguntaram como é que é o Abel vai morrer sem nenhum inimigo. E me lembro de uma reaproximação que eu fiz tua com o Vianney Carlet, que o Vianney andava doente, você ligou para ele e reatou. Porque esse é o seu lema de vida, quem o conhece, o Thiago está aqui, sabe muito bem, e eu conheço o Abel assim, sei do coração enorme que você tem. Hoje acho que você tropeçou numa frase aí quando foi falar do Rosa. E eu te vi muitas vezes de camisa cor-de-rosa e ficou bem. Inclusive a beira de campo. Quem pegar o arquivo aí do Correio do Povo da 0 Hora vai ver você de rosa. E é uma cor bonita, que veste homens elegantes. Mas eu tinha que relaxar meu grupo hoje, para tu entender? Isso. Pô, eu entendi. Eu vou querer os caras fortes. Isso, eu entendi, mas é só para descontrair. E eu quero te perguntar, você falou do Alan Patrick. Alan Patrick continua seu capitão. Você vai jogar com um 9 mais fixo, um 9 mais móvel. O que você já sabe do São Paulo? O que envolve o teu antecessor nessa disputa aí de gigantes, de titãs, Abel versus Muricy? É um monte de pergunta, Abel. É muito tempo que eu não te entrevisto, agora eu quero esgotar o conteúdo todo. E é o maior desafio da sua vida?
E sobre o São Paulo, que também vem cheio de desfalques, o que dá para dizer? O São Paulo vai ter voltas. Tentaram falar comigo Comigo não, tentaram falar com um amigo para descobrir alguma coisa da maneira que eu trabalhava, aquela coisa toda, como eu gosto de montar, e ele, no fundo, ele que descobriu alguma coisa para mim, de que ele voltaria a usar os 3 centrais por causa do resultado contra o Fluminense. Desafio na vida, cara, é você educar um filho para o bem, ter procurado entender o luto que eu tive na vida por causa do perda de um filho, é estar de bem com a vida, acreditando que aquilo que eu fiz, eu procurei sempre fazer da melhor maneira possível, e não vai ser diferente daqui para frente. E agora surge esse momento. Não é inoportuno, senão não pegaria. Ele é bem capaz de nós superarmos. Então é isso. É assim que a gente vai encarando, assim que a gente vai levando. Eu não sei, deve estar faltando resposta. Perguntou tanta coisa aí que... Centroavante. Deixa eu corrigir aí. Fábio, né? Fábio. Chato. Outra coisa, eu não identifiquei o meu canal. O meu canal é Canal do REC na internet. Certo? Cadeira cativa preliminar e trabalho na Rádio Grenal. Eu adoro as fotos. Mas o que tu falou do centroavante? Se você vai jogar com o centroavante fixo. Tu tá de sacanagem comigo, né? Cara, tu acha que eu vou te falar? Porque eu vou falar para você, eu estou falando lá pro treinador, pro pessoal de São Paulo, para a imprensa de São Paulo. Não, cara, hoje você falar aqui, 2 segundos eles estão sabendo lá. Eu falei que o cara ligou pro meu amigo, e aí, tu já trabalhou com o Abel, como é que é? É o jeito dele e tal, e no final ele se enrolou. Não, ele vai botar 3 centrais por causa da goleada do Fluminense. É um detalhe que me ajuda na maneira de marcar a saída de bola, aquela coisa toda. O Muricy te ligou, não? Não, o Muricy, hoje era aniversário dele, hoje era festa. Fui convidado. Tu vê como é que coincidência, cara. Sexta-feira eu estava vindo para cá para o aniversário do Giovanni e teve um pequeno acidente em casa com a minha netinha, nada grave, mas mexeu, abalou um pouco minha mulher, nós não viemos para Porto Alegre. E hoje teria o aniversário do Muricy. Eu disse que não iria, mas é uma festa muito legal, que não iria porque ia estar em Porto Alegre com o aniversário do Giovanni. E agora eu estou aqui. Vê como é que é o negócio, cara. É assim. Essas são as rodas gigantes da vida. Vem cá, gente. Só estou com salmão no estômago. Abel, Fabrício Correio do Povo. Abel, para muita gente, inclusive para ti, eu vi algumas declarações tuas recentes. O Inter pode não ter qualidade para ser campeão brasileiro, mas ele também não tem qualidade para estar nessa situação que ele está hoje. Eu sei que você vinha acompanhando o Inter de fora, mas eu queria saber qual é o diagnóstico que tu tem, por que o Inter está nessa situação e o que tu pode entregar para fazer o Inter reagir, melhorar em só uma semana. Em relação à primeira pergunta, eu não posso responder, porque em momento nenhum questionei esse tipo de situação ao presidente, ao Dalê, porque não me interessa. Não interessa o que aconteceu lá atrás. O que me interessa é o que vai acontecer quarta-feira e no outro domingo. Então a minha preocupação é só essa, de colocar uma equipe confiante, de colocar uma equipe de verdade. A equipe de verdade é aquela que entra e joga
e não quer saber se está jogando em campo neutro, em campo do adversário, não importa. Eu sei que estou com muita convicção que o Inter vai ser forte na quarta-feira. Aí depois a gente vai pensar no outro, né? Mas a princípio estamos totalmente mobilizados para que tenhamos uma quarta-feira de alegria, de satisfação plena do dever cumprido. Abel, boa noite. Aqui, tudo bem? Prazer falar com o senhor, me chamo Esther, sou repórter do Globo Esporte. Minha dúvida com o senhor, talvez eu esteja me adiantando um pouco, mas visto essa identificação, esse amor tão grande que o senhor tem pelo clube, imagino que o senhor esteja pensando apenas nos próximos 2 compromissos, nessa sua missão a curto prazo. Mas há alguma possibilidade de vermos Abel Braga em algum outro cargo no Inter em 2026? Obrigada. É possível. Aqui tem um cara que a gente gostaria de trabalhar junto, quem sabe? Não posso. Eu estou sendo muito sincero, muito claro. A nossa preocupação, a minha preocupação, são esses 4, 5 dias. Mas eu penso que daria jogo, sabia? Se eu tivesse que trabalhar fora do campo aí com o D'Alessandro. Mas não sei, cara. Eu falei, eu ia estar no aniversário do Giovanni, eu ia para o aniversário do Muricy, no final eu estou em Porto Alegre, eu dirijo o Inter na quarta-feira. Já viu isso? Que loucura. Então, o que vai acontecer na frente, no futebol, é impossível. Não dizem, não tem aquele ditado, que toda a verdade é mentira, ou vice-versa, no futebol. É assim. Porra, muito obrigado. Vocês tiveram compaixão de mim, não, hein? Aí, pessoal, obrigado pela presença, tá?